O primeiro piercing foi com 12, que foi um piercing na língua. E a primeira tatuagem eu não lembro direito, não sei se foi com 15, com 16, não lembro. Fiz com 16, ano passado. E eu sempre tive medo, na verdade. Eu sempre achei que fosse doer muito, que eu não ia ter coragem, tá? Eu sempre tive vontade de ter tatuagem, mas a primeira tem cerca de 9 meses. Depois que se começa, é difícil parar. E é uma coisa muito séria, porque é uma arte, mas é uma arte que você tem que saber fazer. Primeiro que isso não é um estilo de vida que você escolhe como se você estivesse passando numa loja escolhendo um sapato. Todos os tipos de mudança corporal, acho que vai muito da pessoa. Se ela gosta, eu vou respeitar a opinião dela, sabe? Eu não faria em mim, mas nela às vezes fica bonito. Piercing eu sempre me identifiquei muito. Eu gosto de tatuagem delicada. Como já é uma coisa da geração, já é uma cultura, já que muita gente na nossa cidade já tá fazendo. E as pessoas, elas não devem se esconder, entendeu? Elas têm que ser o que elas são e pronto. Olá, pessoal! Ótima tarde para você! Está começando agora o Caleidoscópio. Por aqui temos convidados para um bate-papo sobre manipulação do corpo. E também temos a banda Carbono para fazer aquele som aqui pra gente. Você sempre é o nosso convidado de honra para participar aqui do programa. Participe e se ligue nos convidados de hoje, gente. São eles aqui, ó. O Alexandre Lima, médico dermatologista. Valeu por aceitar nosso convite, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Brigadão. Ao seu lado aqui, né, ao lado do Alexandre, o Arthur Gomes, body piercer. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. A Isadora Carvalho tá ali do lado dele, ela é tatuadora. Bem-vinda. Obrigada. Valeu. Alexandre, e no caso, se eu me arrepender, tem jeito? Tem como tirar uma tatuagem? Bem, existem formas de você fazer a remoção de tatuagem, sim. Só que a tatuagem, você não tem como garantir que vai sair 100%. Então, eu acho que tem que ser bem pensado, sim, tem que ser realizado por bons profissionais, porque às vezes você desiste não só porque mudou de ideia, às vezes uma tatuagem não saiu do jeito que você pensou. Né? Assim, por uma questão do profissional e tudo. Mas tem sim como fazer essa retirada, tá certo? É algo pra gente pensar bem, né? Porque você você implanta o pigmento em camadas um pouquinho mais abaixo, depois, né? Você Nós tem vamos Isadora aí, pode todos falar esses para a detalhes gente aqui. melhor. Mas, então, quando você faz o processo de remoção, que você aplica o laser, por exemplo, que é o método mais eficiente, você pode causar um dano na pele. Então, ela não vai ficar igualzinha era antes, tá certo? Você tem bons resultados, mas não fica idêntico. Então, legal, vamos vale falar sobre isso também, sobre esses métodos e tudo mais. O seu corpo é a única coisa que você realmente tem liberdade de fazer o que você quiser. Muitas pessoas usam isso, muitas pessoas usam a tatuagem mesmo como simbologia do que ela realmente é e o que ela quer passar ao povo, as suas histórias, seus momentos de vida e tudo o que acontece. Muitas vezes o cliente chega, eu quero tatuar, só tenho uma ideia na minha cabeça. Ótimo, então me explica a sua ideia. A gente vai sentar no computador e vai tentar achar alguma referência em cima da ideia dele. Ao invés de você fazer uma coisa, simplesmente uma cópia. Eu vi, achei legal, então vou fazer igual fulano. Não, procura um sentido, vê o que você realmente quer. Aí, a partir do momento que você tem um sentido, você vai pesquisar tatuadores. Desenho pronto e selecionado escolhido, a gente vai ver o tamanho para o lugar que ela quer fazer. Eu sempre aconselho um tamanho proporcional à região, não menor demais e nem maior demais também, porque senão não fica estético ao corpo. Tudo pronto, eu vou fazer o stencil. Colo o stencil na pessoa, a pessoa vai ver como vai ficar uma prova. Viu a prova, tamanho, o lugar tá certo, tá tudo encaixadinho, pronto. Aí eu começo a montar o material para tatuar. Material montado, começa a tortura. E você, já pensou em fazer aí alguma modificação no seu corpo? Por quê? Mande seu comentário então pra gente no WhatsApp, o número então é o 996428473. E aí no site da TV Horizonte tem promoções te esperando.
Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a Sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Então vá lá e aproveite o nosso bate-papo aqui também. O Arthur, vimos ali no VT, né? Tem gente que tem uma justificativa para tatuagem. Você é cheio de tatuagem. Todas têm uma explicação? Ah, não, na verdade, assim, algumas sim, outras não. Assim, eu gosto mais de marcas no corpo, assim, todas tribais, assim, tudo black work que chama. Então é mais estilo mesmo, gosto por estilo, significado, enfim, 100% não tem não, sabe? A não ser algumas, Brasil, algumas coisas relacionadas também, o ai na mão, eu sou mineiro demais da conta. Esse tipo de coisa assim. Legal. Ô Isadora, você que trabalha com tatuagem, as pessoas buscam uma explicação, sei lá, uma coisa estética, uma relação com tribo, tem um pouco disso? Assim, eu acho que, diferente do tatuador que falou ali, eu acho que é muito pessoal, né? Assim, eu acho que, é claro que se você tiver uma tatuagem que tem um significado, que tem algum sentido para você, a chance de você arrepender é muito menor do que você fazer, porque eu gostei do desenho. Porque um desenho que você gosta hoje, você pode simplesmente não gostar daqui a 2 anos. Uhum. E se tem um sentido, você nunca vai arrepender, né? E aí a gente volta para essa coisa que o Alexandre tinha falado, assim, no primeiro bloco, de que você pode remover, demora um tempo, mas não fica igual. Depende, né? O resultado é variável, depende da profundidade da tatuagem que foi aplicado, da qualidade do profissional, se foi uma tatuagem profissional ou se foi se foi uma tatuagem amadora, dos pigmentos que foram utilizados. Tem pigmentos que são mais difíceis de serem retirados, por causa da questão dos lasers mesmo que são utilizados, entendeu? Tem laser que pega bem um pigmento, tem laser que não pega bem um determinado pigmento, e tem alguns específicos que quase que nenhum laser pega tão bem. Então, assim, uma tatuagem que é mais escura, ela é um pouco mais fácil trabalhar sobre ela, é um pouco mais fácil retirar. Agora, também se for um black work, isso, assim, a densidade da pigmentação vai ficar tão grande que a chance de você causar algumas lesões na pele aumenta bastante. Olha. Tá certo? Então, uma tatuagem que ela é mais superficial, ela vai ser um pouquinho mais fácil. Então, aí você tem uma grande chance de remover 100%. E o tempo, assim, para remoção? Primeiro, você precisa... Depende também do tamanho? Primeiro, vamos lá, cada sessão, o tempo de cada sessão vai variar com o tamanho da tatuagem, tá certo? E é certo que você vai precisar de várias sessões, tá certo? Você vai de 5 a 20 sessões. Então, é importante pensar um pouco no que você vai tatuar, porque quando a gente pensa que é só de moda, por exemplo, a gente muda de roupa, muda de corte de cabelo, muda o esmalte, de ideias, mulher muda tudo. tudo. Tem coisas que mudam com a velocidade maior, tem coisas que demoram mais. Mas se você faz uma coisa muito de modinha, assim, eu vi minha amiguinha fez, vão lá e faz, a chance de você arrepender é um pouco maior. E é uma coisa que a gente tem notado muito, crescer o número de pessoas que buscam a remoção porque se arrependeram, que foi uma coisa ali, principalmente quando a gente vê tatuagens muito jovens, né? Adolescente, aquela coisa impulsiva e tal. Sim. Arthur, no piercing, né? As pessoas também costumam arrepender ou vão já determinado, olha, eu quero fazer... Você tem vários diferentes aí no rosto também? Eu tenho vários. Mas assim, igual eu trabalho só com piercing, né? Faço piercing. Tem 2 anos que você trabalha com isso? Olha só. Tem 2 anos que eu faço e sempre estudando, sempre evoluindo, somente no piercing. Muitos jovens que fazem piercing são mais jovens mesmos e todos eles ficam com os piercings assim por 3 anos ou até mais. Assim, essa coisa da modinha tem também? Da modinha existe, mas é muito menos do que tatuagem, que eu acho que é mais fácil de ter mais moda. Porque eu vejo que muita gente já tem mais medo da dor do piercing do que da dor da tatu. Arthur, no seu caso, você tem alargador também. E o alargador tem um processo aí, né, Alexandre? Tem um processo inverso, mais fácil?
reversível com mais facilidade ou é o mesmo caso da tatuagem? Sim, na hora que, né, que ele desiste do alargador, você tem como fazer uma cirurgia e o resultado estético final fica bom. Lógico que o lóbulo não vai ser idêntico a quem nunca colocou um alargador, mas o resultado fica bom e dependendo do quanto foi a expansão, ele volta para um furo até discreto, assim, Legal. Às vezes sem precisar de uma cirurgia. Mas você tem a cirurgia como alternativa, assim, e fica um resultado legal. Bom, Alexandre, nós não falamos sobre custo, né, de remoção de tatuagem, que acabou ficando aí no aberto. Quanto custa, em média, para remoção? Pois é, Simone. O custo de uma sessão de remoção, lógico que vai variar, né? Como nós dissemos, assim, o tamanho da tatuagem, o tipo da tatuagem e do profissional ali. Mas vão colocar aí a partir de R$350, R$500 uma remoção. Então, uma sessão. Como eu disse, pode ser 5, pode ser 10, 20 sessões. Depende. Então, esse é o momento de fazer a tatuagem, ele é muito importante, porque às vezes a pessoa economiza ali num profissional, né? Por causa de um pouquinho ali, esse profissional é tanto ali, deixa de ir num profissional melhor, depois se arrepende, o custo com certeza vai ser maior do que a tatuagem. Olha só, né? boa. E com relação a procedimentos estéticos, né, que a gente tem hoje, até falei ali sobre sobrancelha, né? Tem gente hoje fazendo, parece uma tatuagem, mas na verdade é uma aplicação fio a fio, tem de tudo. O que está na moda, né, que as pessoas estão alterando e modificando e manipulando o corpo hoje nesse processo estético? Bem, na minha área, né, assim, foge um pouquinho da questão das modificações do piercing, de tatuagem. A gente vê muito os procedimentos estéticos, pessoas aplicando, fazendo uso de preenchedores, que a gente vê aí na mídia, né, vários... E cai nesse problema novamente, né? Às vezes você procurar um profissional que não está tão qualificado e fazer uma coisa que não fica tão boa e depois você tem uma repercussão aí que não é interessante. E escolha do tipo de material que você vai utilizar, se ele pode ser reversível ou não para o caso de um preenchimento, por exemplo. Então, assim... você tem várias coisas, né? E a gente estava conversando aqui no intervalo, tá tudo muito na moda, né? Com as blogueiras e tudo. Uma faz um negócio, aí todo mundo vai lá e faz. E às vezes... o caminho não é por aí, né? Não é bem assim. Vamos mostrar algumas imagens? A gente fez uma seleção aí de algumas, até celebridades, outras nem tanto, para a gente mostrar um pouquinho sobre essas modificações. Vamos lá, roda aí. Olha só, esse caso, né? Tem até pouco tempo, inclusive uma repercussão grande agora... Nesse final de semana, até, né, Alexandre? Sobre as várias modificações, inclusive a última foi Botox que a Anitta colocou e teve uma repercussão grande. A Anitta também apareceu muito por causa de um preenchimento, né, que ela fez. E o que acontece é o seguinte, essas pessoas que estão na mídia, elas procuram sempre melhorar um pouco mais e falta um pouco da sensibilidade, de não exagerar. Porque cada pessoa tem uma anatomia, a pele tem uma idade, uma conformação óssea. Então, a gente não pode querer ter o lábio da fulana de tal, a maçã do rosto da fulana de tal, porque você tem características ali que a gente olha, né, no visagismo, características anatômicas que vão ficar melhor em um rosto e não vão ficar boas em outro rosto. Então, isso tudo tem que ser planejado. E não pode querer... Não, falta esse 1 milímetro que ficou diferente, aí vai lá e faz mais alguma coisa... E é o momento que erra. Alexandre, nesse caso aqui, né, tivemos algumas apresentações, principalmente Arthur trouxe algumas coisas mais radicais. Que tipo de cuidado, né, as pessoas têm que ter, implicações que isso pode trazer para a saúde? Bem, focar na questão de escolher um bom profissional, ter uma referência, tá certo? De preferência, assim, uma referência no mercado, uma referência de pessoas que fizeram e que você também teve bons resultados. Eu acho que uma escolha do profissional que vai fazer uma determinada modificação é muito importante, porque a gente vê coisas aí de fundo de quintal, pessoas fazendo implantes, fazendo piercing com um material sujo, sem qualquer segurança, né? sem qualquer asepsia.
tá certo? E aí depois vai encontrar lá no meu consultório, né? Porque são as pessoas que tiveram problema. Felizmente, não são a maioria. Lógico que lá no meu consultório só vai quem tem problema, né? Mas, felizmente, não é a maioria. Mas tem que tomar cuidado com isso, sim. Porque você está fazendo uma modificação, você está fazendo uma invasão na pele, né? No seu corpo. Boa. Então, cuidado é muito importante. Tá, joia. Nós vamos falar mais sobre isso. Daqui a pouco tem mais esse bate-papo. O Alexandre tem idade, assim, para se pensar, para se fazer uma alteração no corpo, seja ela qual for, de uma sobrancelha até uma modificação no corpo inteiro? Bem, existe uma recomendação de você não fazer muito jovem, né? Não fazer na adolescência, porque a gente sabe que a gente muda muito a opinião nessa fase, nós somos muito intempestuosos nessa idade. Então, assim, uma modificação que é permanente é melhor que seja pensada. E questões assim, modificações cirúrgicas, por exemplo, cirurgias plásticas e tal, algumas a gente espera também mais para frente na adolescência, tem gente que faz ali no meio da adolescência, mas é bom esperar um pouco mais para esperar o desenvolvimento do organismo, a formação, né, mesmo anatômica, para ver o que vai ser o final. Assim, aí depois você vai lá e faz a modificação que você pretende. Legal. Tá certo? Mas eu acho que, acima de tudo, tem que ter uma conversa. Assim, o que a pessoa gosta e se sente bem, eu não sou contra, né, apesar de eu não ter, eu sou careta nesse sentido, mas eu acho muito bonito como uma expressão de arte. Eu acho que eu estou com o meu xará lá, assim, fui adiando, falar agora também ali na mesma faixa etária não dá mais, eu acho. Legal. Mas eu acho que se você gosta, vale a pena, né? Ele gosta, satisfeito, então... Não, tem umas coisas que eu acho lindas, realmente, mas eu não sei se eu entro um pouco na coisa lá do Alexandre, me falta coragem, sabe? Falta aquele empurrão, assim, para qualquer modificação, por isso até brinquei com vocês. Só a unha. Vocês querem deixar mais dicas aí para quem tá pensando em fazer manipulação? Ou fechamos assim? Fechamos, né? Olha, eu acho que se você quer fazer, você pense bastante no significado, no que isso pode trazer para você de malefício ou benefício. Pode aumentar a autoestima, como pode sair do jeito que você não planejou e você ficar triste, né? Então pense bastante e faça. É bacana. E seja lá que você fizer, escolha um bom profissional. Acho que isso aí é acima de tudo. Com certeza isso é essencial. E principalmente um profissional paciente, né? Porque o que eu vejo hoje, muitos clientes chegam para mim falando, eu fui em tal tatuador e tal, e ele não teve a menor paciência. Eu queria pensar, eu queria colocar a tatuagem no lugar que eu vou fazer para analisar e tal, e ele não teve paciência, falou que não tinha o dia inteiro. As pessoas hoje vivem muito com pressa, né? Querendo ganhar dinheiro, querendo desenvolver logo, e eu acho que não é assim. A pessoa está no momento da vida dela delicado e tal, e ela tem que ter o tempo dela para pensar, né? Gente, muito obrigada. Fechamos com chave de ouro esse programa. Muitíssimo obrigada, viu? Por esse bate-papo. Valeu!